Chegamos ao fim de mais um mês e eu vim compartilhar com vocês as minhas últimas leituras para mostrar aí que eu li em julho e agosto. São 5 livros aqui, 2 calhamaços. Eu acabei não fazendo um vídeo específico para julho porque eu tinha terminado só 2 livros. E daí eu falei, acho que eu vou preferir juntar e fazer um vídeo junto com as leituras de agosto. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês quais foram as leituras finalizadas por aqui. Antes, só uma breve apresentação, caso você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal. Meu nome é Natália, por aqui a gente conversa sobre literatura. Eu faço esses vídeos aqui trazendo um resuminho das minhas leituras do mês, né? Tô pensando se eu vou manter esse formato. Me conta aqui se você gosta de ver vídeos assim. Eu acho que é legal para poder pegar indicações gerais de leitura e acompanhar um pouquinho aí do meu progresso com as leituras, né? Então, bora lá. O que eu li em julho? Terminei 2 livros, como eu comentei com vocês. O primeiro deles foi Eneida, do Virgílio, que eu li nessa edição da Editora 34, com tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu não comecei em julho, né? Foi uma leitura que eu finalizei nesse mês. Eu já tava lendo desde o início do ano. E assim, eu amei esse livro. Aqui, esse é um poema épico, né? Então, é um livro que tem uma estrutura narrativa bem diferente do que a gente tá acostumado. Então, foi um desafio tremendo ler isso daqui. A gente vai acompanhar aqui a história do Enéas, que é esse guerreiro troiano que tá aqui buscando essa nova terra pra firmar ali, né? Pra poder colocar todo esse povo que ele tá trazendo junto consigo. E tem toda uma conexão ali com a história de Roma, né? Com o surgimento de Roma, com o imperador, enfim. É uma história muito interessante, eu curti demais acompanhar isso aqui. Eu falei bastante sobre essa experiência em um vídeo específico sobre esse livro, então quem quiser saber um pouquinho mais de como foi, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, então vocês podem assistir. Mas assim, uma baita experiência, eu amei ler isso aqui. Daí, depois de Eneida, eu terminei em julho o livro Um Carregado de Linha Azul, da Anne Taylor, publicado pela editora Tusquets. Esse livro aqui é de uma escritora americana, né? E ele tem tradução da Adriana Lisboa. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma família. É um livro bem desses que conta cotidiano, sabe? Uma coisa bem do dia a dia ali, mostrar a história das pessoas na rotina familiar. E aqui a gente vai acompanhar a história dessa família, que é uma família muito comum, não tem nada demais deles. Dali a gente tem, né, um casal, tem vários filhos, e aí a gente vai acompanhando um pouquinho da história deles, vamos conhecendo detalhes de uns aqui, outros ali. A escrita da autora é bem interessante, assim, porque ela vai fazendo conexões ali, soltando informações sobre os personagens que vai fazendo a gente julgá-los de forma diferente à medida que a história avança. Então é bem legal, é um livro que levanta muitas reflexões sobre essa questão familiar, sobre esses julgamentos que acontecem, sobre a forma como a gente enxerga uns aos outros dentro da família, né? A gente tem personagens que são muito julgados dentro da própria família, mas quando você analisa de uma forma mais pragmática ali, fica difícil de entender o porquê que esse julgamento acontece, e daí algumas atitudes também a gente fica meio... Por que esses personagens estão agindo dessa forma? Então é um livro que gera muito essas questões, assim, gera muito esses debates. Eu curti bastante a leitura. Eu sinto só que, assim, o livro foi se encaminhando para um desfecho ali que, não sei, eu senti que faltou algo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que foi uma expectativa errada da minha parte, porque o livro claramente não tinha a pretensão de entregar mais do que ele prometeu de cara, né? Que é justamente esse retrato ali de uma família comum. Mas enfim, uma escrita muito boa, é uma história que traz reflexões bem interessantes. Fica aqui a recomendação, é um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Eu encontrei esse aqui em uma dessas feirinhas de livro no shopping. Eu acho que eu até cheguei a mostrar em um dos vídeos aqui do canal quando eu comprei. Mas enfim, foi um feliz achado aí. Gostei dessa leitura. Daí agora, em agosto, eu finalizei então outro calhamaço, que foi Corcunda. Corcunda. Gente, falei errado. Porque recentemente eu fiz um vídeo sobre os calhamaços e agora isso ficou na minha cabeça. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro aqui publicado pela editora Zahar. Eu tenho aqui esse box, que é lindíssimo. O livro tem, então, deixa eu colocar aqui que você não vai cair. Dois livros, né? São 2 tomos aqui, parte 1, parte 2.
A tradução é do André Teles e aqui tem a apresentação e as notas do Rodrigo Lacerda. O despertador tocou e interrompeu a gravação. Mas continuando sobre o Conde de Monte Cristo, eu curti bastante essa leitura, mas com algumas ressalvas. Eu acho que uma questão assim que aconteceu pra mim com esse livro foi que eu tive um pouco de dificuldade de continuar conectada ao personagem ao longo da narrativa. Porque aqui a gente vai acompanhar um pouquinho da história do Conde de Monte Cristo, né? Entender como ele se tornou o Conde de Monte Cristo, que é uma história muito, muito legal. Só que aí chega em um determinado momento ali que eu perdi um pouco a conexão com ele. A narrativa tem uma mudança ali que foge um pouco da perspectiva dele, que a gente acompanha bastante ali no início do livro, para trazer uma coisa mais ampla ali, mais geral. E trazendo outros personagens, né, mesclando ali com a visão de outros personagens. E eu sinto que isso me distanciou um pouco do personagem em si, eu parei de me importar tanto com ele. E eu sinto que isso era uma coisa muito importante pra ter gostado mais do livro, sabe? Eu acho que isso volta em certos momentos da história, principalmente ali no finalzinho, que eu gostei demais do desfecho. Eu sinto que a história realmente conseguiu conectar, interligar tudo ali, tudo começou a fazer sentido nas páginas finais ali, nas últimas partes, né, que tá nessa outra parte aqui. Mas essa desconexão que rolou com o personagem, assim, ao longo da narrativa me fez ficar um pouco cansada de algumas partes, achar que tava se alongando demais em alguns trechos ali, desenvolvendo outros personagens e, enfim, ficou desconexo isso pra mim, sabe? Foi esse o sentimento com a leitura, daí por isso que não foi uma leitura tão impactante assim, não virou um favorito, por exemplo, mas é incrível, eu curti bastante conhecer isso aqui, fazia tempo que eu queria ler esse calhamaço, então tá aqui, finalizado. Foi outro aí também que eu li por bastante tempo, acho que eu comecei em abril, se eu não me engano, então eu terminei agora em agosto. Daí depois que eu terminei o Conde de Monte Cristo, fui para uma leitura menorzinha, que foi o livro Erguei Bem Alto a Viga Carpinteiros e Seymour, uma introdução do Salinger, publicado pela Todavia. Eu comentei sobre esse livro aqui em um dos últimos vlogs. Esse livro aqui, o autor vai trazer a história aí. São duas novelas, 2 contos, não sei exatamente o que seria aqui, mas a gente vai acompanhar a história desses 2 personagens que estão interligados. Na primeira história, a gente vai ver o irmão desse Seymour, eu já não lembro mais se fala o nome dele, mas ele tá contando um pouco ali desse momento que ele tava indo pro casamento do irmão, e daí acontece uma série de coisas ali, e daí o autor conta um pouquinho do contexto, enfim, foi bem interessante essa parte, eu gostei ali, a escrita do autor prende a gente, assim, ele traz algumas coisas bem inteligentes ali, e é legal de ficar lendo, de ficar pensando, mas ainda não tava super conectada. E aí a segunda parte, acho que me afastou ainda mais, porque o autor começa, o livro já tem uma parte ali que é justamente o irmão dele contando um pouco sobre o Seymour, né, que é o irmão dele, trazendo um pouco ali de mais contexto sobre a história dos dois. Eles são filhos de artistas, então eles conviveram num universo muito artístico, assim, todos os irmãos fizeram alguma coisa nesse universo, mas a forma como ele conta ali eu achei chato. Tipo, não consegui me conectar, não gostei. Ainda que o autor tenha uma escrita muito boa, assim, enfim, não curti tanto. Mas fiquei curiosa para ler outros livros do autor. Pelo que eu entendi, os outros títulos, tem um que se chama Franny Zoe e 9 Histórias, também estão conectados com esse daqui. Os personagens parecem que fazem parte dessa mesma família, sabe? Então, ainda que eu não tenha curtido tanto, assim, essa leitura aqui, eu sou muito fã do outro livro do autor, que é Apanhando no Campo do Centeio, então quero muito conhecer ainda os outros 2. E daí, finalizando o mês com um queridinho que foi Se a Rua Veio Falasse, do James Baldwin, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro aqui tem uma jacket aqui, porque tá divulgando o filme, não preciso muito assistir a adaptação, porque eu adorei isso aqui. Mas aqui, a capa original, publicado pela Companhia das Letras, com tradução do Jório Dauster. Eu não comentei a tradução do outro, né? Deixa eu só falar aqui. É do Caetano Galindo. Essa aqui, da Todavia. Mas então, Se a Rua Veio Falasse. Acho que eu também comentei no mesmo vlog desse outro livro. Eu falei sobre esse aqui que eu tinha comprado na livraria.
E assim, fazia tempo que eu queria conhecer a escrita desse autor e eu amei esse livro. Que escrita delicada, que conexão que ele consegue fazer com os personagens, assim. É aquele tipo de livro que você lê e você consegue imaginar toda a cena, todo o cenário ali que ele tá descrevendo, toda aquela sensação ali que ele tá trazendo. É maravilhoso. Tem uma parte aqui no início, que eu acho que foi a primeira, assim, que me fez ter esse sentimento, assim, que ele descreve uma cena em família, que a personagem principal, que é a Tish, tá chegando, tá ali na casa, na cozinha, com a mãe, o pai, a irmã, e ela tá prestes a contar uma novidade importante pra eles. E daí a forma como o autor faz a descrição ali, de como tá todo mundo na expectativa, de como a coisa já está dita, embora ninguém tenha falado nada ainda, sabe? Uma expectativa assim que você consegue compreender, que você consegue entender aqui quando ele faz essa descrição nas páginas. É maravilhoso, assim. Eu senti isso em cada momento aqui dessa narrativa. Eu amei, grifei várias partes aqui, algumas partes muito bonitas que ele descreve, outras muito tristes, muito cruéis, muito pesadas, assim. Mas com uma escrita muito bonita. Me lembrou bastante a escrita da Toni Morrison, que também traz ali umas descrições tristes e pesadas e difíceis, né? Eu li recentemente o livro dela que se chama O Olho Mais Azul e, assim, acho que foi por isso que eu acabei fazendo a conexão, né, com os dois, porque é uma leitura recente, mas é uma escrita muito parecida pra mim nesse sentido, porque eles abordam temas pesados de uma forma muito delicada. Eu não sei nem se esse é o jeito certo de dizer, mas acho que quem leu vai entender o que eu tô falando. Mas enfim, uma escrita muito bonita. E só pra contar um pouquinho da história, esse livro aqui vai acompanhar um jovem casal, que é a Tish e o Fone. O Fone acabou de ser preso e a Tish tá grávida. E daí o livro é todo esse processo deles, da Tish e a família dela, né, tentando tirar ele da prisão, né, tentando entender ali como que eles vão fazer para lidar com isso, e a gente vai conhecendo um pouquinho da história deles, né, o autor vai fazendo esse jogo ali de mostrar um pouco do passado, mostrar um pouco do que tá acontecendo no momento atual, né, de como eles se conheceram, enfim, fazendo toda essa construção narrativa ali dos personagens e o desenvolvimento deles, né. Maravilhoso, maravilhoso. Quero muito ler mais coisas do autor, porque eu fiquei encantada com a escrita dele e adorei essa história aqui. Agora preciso muito procurar o filme pra assistir também. E bom, foram isso as minhas leituras, as últimas leituras, né, no caso de julho e agosto. Me conta aqui embaixo o que você leu nos últimos meses, qual foi a sua leitura preferida desses últimos meses. Vou adorar saber, quem sabe pegar indicações aí de novas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, se você ainda não for inscrito. E eu te desejo boas leituras por aí. Tchauzinho e até a próxima!